Boa tarde, estamos no ar com Simplesmente com Gabi, um podcast que toca a alma. E aqui nós vamos falar sobre saúde, cultura, empreendedorismo, inspiração, espiritualidade. Sempre com a sua participação, sempre com vocês interagindo conosco. Hoje nós teremos a participação da doutora Lídia Miung, ela que é ginecologista, mestre em endometriose profunda pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em cirurgia minimamente invasiva e laparoscopia pela Febrasgo, especialista em medicina integrativa. Ela vai estar lá em São Paulo, mas abriu um espaço na sua agenda para vir falar conosco e é muito bom isso, né? E aqui do meu lado temos a participação, como sempre, da Gabi. Ela que é Simplesmente com Gabi, Gabi Oliveira. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Tiago, Pedro, né, a todos que estão nos assistindo, a Deus, né, que permite esses encontros, e a doutora Lídia Miung, que é essa médica integrativa também, ginecologista, uma pessoa muito sábia, espiritualizada, e eu estou muito feliz, honrada, dela ter aceitado esse convite, né? Eu vou contar um pouco como eu conheci a doutora Lídia. Sim. Porque, assim, a gente tem que contar, gente, porque... E a doutora Lídia vai falar aqui sobre a questão do pensamento, né? De você querer fazer o bem. A minha irmã estava com um problema de endometriose e aí a gente não achava profissionais para atendê-la aqui em Goiânia por ser uma endometriose mais profunda, que criou uma aderência no intestino, na bexiga. E aí eu lembro que foi numa quinta-feira, eu faço estudos de nutrição Ayurveda e assisto muito Mateus da Vida Veda, tá? Quem quiser também acompanhar o Vida Veda é excelente, porque ele trata os 4 pilares da saúde que a doutora Lídia vai mencionar daqui a pouquinho para nós. E aí eu mandei uma mensagem para o Mateus, pedindo para o Mateus me ajudar nessa questão da alimentação, de todo o protocolo de Ayurveda nessa questão da endometriose. E o Mateus pediu para eu assistir uma live que ele tinha feito com a doutora Lídia. E aí eu conheci a doutora Lídia, eu assisti essa live, achei a live, ela conta a história de vida dela, né, como eu já falei aqui, que vale a pena assistir. É uma história de vida, de superação, de fé, de espiritualidade, né? E que todos eu recomendo a todos assistirem. E aí eu mandei uma mensagem, não conhecia a doutora Lídia, e tentei uma consulta com ela pelo Instagram, né? Liguei no consultório, mas ela estava lotada. Já era de se imaginar, uma ótima profissional, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela no direct, ela me atendeu, contei todo o que estava acontecendo e, de repente, ela já atendeu minha irmã no sábado, pela manhã, online. E daí a gente já foi para São Paulo, já teve a consulta, né, presencial com ela. Então, ela foi uma providência divina nas nossas vidas, porque ela trouxe, além do conhecimento dela como profissional científico, ela trouxe essa questão da espiritualidade. Então, a endometriose, eu não vou entrar nos aspectos aqui da físico, porque ela vai entrar, mas a endometriose ela está muito relacionada com a feminilidade da mulher. Ela está muito relacionada às exigências do meio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da gente estar querendo agradar os outros e esquecendo de nós mesmas. Então, às vezes, com a correria do trabalho, com as exigências do meio, que acontecem no nosso dia a dia, Sim. Tiago. E aí a gente vai deixando, a gente se esquece um pouco da gente, das nossas vontades, né, um pouco da nossa essência, e aí atrapalha seu sono também, porque você começa a trabalhar demais, você fica mais exigente com você mesma e com os outros. Sim. Então, essa questão do emocional e da espiritualidade é importante não só
para a endometriose, mas para todas as outras doenças. Por isso que eu friso muito essa questão espiritual hoje, porque é algo que eu vivo, eu acredito, né, tenho experiências com isso e que eu quero passar para as pessoas, para elas tomarem consciência. E a doutora Lídia vai falar mais sobre essa questão do autoconhecimento, da espiritualidade, de tudo. Muito obrigada, Tiago, Gabriela, toda a equipe aí do programa. Parabéns pela iniciativa desse programa que é tão importante para toda a sociedade, não só local, mas pela sociedade mesmo do nosso país, né? Falar de saúde e espiritualidade, hoje em dia a medicina integrativa, ela já prova por pesquisas médicas que essa conexão, ela existe o tempo todo, sempre existiu, né? E é um prazer poder ser convidada por vocês e poder contribuir, né, para uma informação que pode ajudar tantas pessoas mediante um tema que hoje ainda é muito controverso, né, e pouco falado de maneira clara, né? Então eu agradeço demais pelo convite. Então, doutora Lídia, hoje a gente falar sobre saúde da mulher e espiritualidade é assunto que não acaba mais, né? Então, hoje a gente resolveu abordar a endometriose, porque é algo assim, como a senhora mesma disse, que as pessoas ainda não têm muito conhecimento e não sabem nem assim qual é o exame que tem que fazer, como é que descobre, quais são os sintomas. Então, se a senhora puder já esclarecer para a gente assim, por onde mesmo começar, né? A gente até pergunta, né, doutora? O que é endometriose? Bom, endometriose, pessoal, ele é uma doença ginecológica benigna que acomete quase 15 a 20% de todas as mulheres no mundo inteiro, então é bastante. Se você conhece 10 mulheres, 2 vão ter endometriose, é bastante. E, na verdade, ela é basicamente uma doença inflamatória. O porquê que se dá essa doença, os cientistas ainda não têm assim, um consenso, mas a gente sabe que a menstruação da mulher hoje, que a mulher menstrua muito mais vezes que as mulheres antigamente, por até ter a opção de ter filhos mais tarde, menos filhos, ou até por uma questão de investimento profissional e estilo de vida da mulher nos dias atuais, a mulher ela tem muito mais doenças devido a essa escolha de vida que atualmente é inevitável, mas a mulher antigamente que ela tinha, às vezes menstruava mais tarde, às vezes não tinha oportunidade de estudar, ingressar no mercado de trabalho, casava muito cedo, tinha 15, 18 filhos, amamentava. As mulheres antigamente menstruavam às vezes 20 vezes em toda a vida. Hoje tem mulheres que menstruam 20 vezes em um ano. E a gente sabe que a menstruação, ela é resultado de todo um preparo hormonal, biológico, para poder engravidar todos os meses. É esse preparo hormonal para engravidar. Quando não acontece a gravidez, a mulher ela fica exposta aos próprios hormônios dos próprios ovários que fizeram ela mensalmente ter este ciclo para a finalidade reprodutiva. E quando não acontece, a própria mulher ela fica exposta a esses hormônios, aumentando a chance, então, de desenvolver endometriose. E muitos estudiosos falam que pode ser uma parte da menstruação que vai para dentro da pelve de toda mulher saudável, mas que por uma condição de predisposição genética ou por uma falha do próprio sistema imunológico, muitas vezes associado pelo estilo de vida, de muito estresse, alta demanda, faz com que esse sistema imunológico não consiga evitar com que esses focos de menstruação que caem para dentro da pelve se tornem persistentes, causando então um processo inflamatório, sendo hoje a principal causa de dor pélvica em todas as mulheres em todas as idades e também a principal causa de infertilidade feminina. Olha só. E pode acometer assim desde novinha, não é, doutora Lídia? Que a senhora estava explicando. Isso, na verdade, assim, muitas pacientes com endometriose, elas têm esse diagnóstico muito tardio. Por quê? Porque durante muito tempo ficou aquela afirmativa, sentir cólica é normal, né? Na verdade, sentir alguma cólica é normal.
mas sentir uma cólica que incapacita, né, as adolescentes de frequentar a escola, tem adolescente que tem náusea, queda de pressão, desmaio, precisa faltar na escola por causa de cólica, isso não costuma ser normal, né? Então, os estudiosos em endometriose de adolescentes afirmam que quase 70 a 80% dessas adolescentes que desde a escola, desde o do ensino médio, né, já falta na escola por cólicas, elas têm 80% delas endometriose ou chance de desenvolver. O problema é que os exames para a detecção de endometriose, nós temos basicamente dois desafios muito grandes. Primeiro, depende muito do profissional que faz o exame de ultrassom e ressonância magnética, que são os principais exames que ajudam nesse diagnóstico. Então, eu falo que os exames para fazer esse diagnóstico seriam a ultrassom e a ressonância, geralmente com um preparo intestinal, em que a paciente ela faz um preparo com laxantes na véspera, geralmente é um preparo leve, né? Porém, mais importante do que o tipo de exame é o profissional que faz o laudo desses exames, ele ser treinado para diagnosticar corretamente essa condição, porque não é um diagnóstico e um treinamento que se faz facilmente na formação do médico ultrassonografista ou radiologista que faz o laudo de ressonância. Então, normalmente, o profissional ele precisa se formar médico, fazer uma especialização em radiologia ou ultrassonografia, e depois disso ele precisa estar inserido em um centro especializado de endometriose para que ele possa iniciar o treinamento. E por que tem que ser nesses centros especializados de endometriose? Isso no mundo inteiro, porque o cirurgião ele precisa comunicar o médico que está aprendendo a fazer o laudo se ele está acertando ou errando. Porque até o profissional ficar bom, ele precisa melhorando, assim como qualquer tipo de treinamento técnico. Então, como é que você vai ver uma imagem, geralmente de exame de imagem, que é de ultrassom ressonância, que é tudo preto, um monte de sombra e manchinhas, e ele saber se ele está acertando, se ninguém fala para ele que ele está errando, né? Então, os profissionais que acabam ficando melhor capacitados para esse tipo de diagnóstico, e é muito dependente do tempo de treinamento, são os médicos que trabalham diretamente em centros especializados ou equipes especializadas, em que existe um cirurgião melhorando o diagnóstico desse profissional que vai fazer o diagnóstico de exame de imagem. Esse é o grande desafio, porque como tem pouquíssimos centros especializados em endometriose no Brasil e no mundo, a gente fica dependendo, às vezes, de um ou dois profissionais melhores da região. Atualmente, todos os especialistas de endometriose, a gente tem essa consciência, então a gente, sempre que for para compartilhar a informação correta, melhorar treinamento de colegas, todos os especialistas estamos engajados em treinar, compartilhar conhecimento para que mais médicos se capacitem para isso e ajudem mais pessoas, né? Então, a gente tem esse dever na sociedade de não só divulgar a informação, mas também treinar colegas para que mais pessoas se capacitem nesse diagnóstico. Tomara, assim, eu estou vendo que hoje os profissionais eles estão mais assim voltados para ter esse diagnóstico melhor, né? E eu ia te perguntar também quais são os sintomas da endometriose. Os sintomas, Capela, eu falo que são as 6 dores. Dores de cólicas menstruais. Quando a doença se avança mais, a paciente começa a ter dor fora do período menstrual, também dor pélvica. A paciente pode ter dores nas relações na profundidade, pode ter dor para urinar e evacuar no período menstrual e a dor de não conseguir engravidar, né? Então, geralmente são essas dores. Porém, o que é muito importante a gente enfatizar, não só para toda a sociedade, mas também para todos os profissionais de saúde, né? Mesmo que não sejam médicos ou até médicos. A gente precisa perguntar para toda mulher, toda adolescente, sempre numa consulta médica, se ela costuma sentir cólicas quando não está usando pílula ou não está usando nenhum hormônio, porque é muito comum a adolescente que sente muita cólica, algum médico ou algum profissional de saúde orientar a iniciar o uso de pílulas
não só para finalidade contraceptiva, mas porque as pílulas diminuem muito cólica menstrual, e a doença ficar mascarada pelo uso. Então, muitas vezes a pessoa não suspeita que ela possa ter endometriose porque ela já está tomando pílula há muito tempo. E o profissional que pergunta se a mulher sente cólica ou o adolescente sente cólica, esquece de dizer que a pergunta da cólica é quando o ciclo é natural. Como é teu ciclo quando você não está usando nada? É doloroso? Porque muitas delas falam, não, não tenho dor. Ah, não, mas pensando bem, antes de tomar a pílula, eu morria de dor. Então, essa pergunta, ela precisa estar na cabeça de cada um de nós, inclusive das próprias mulheres, mesmo em idade jovem, para que não se demore mais ainda a suspeita do diagnóstico. A doutora, vou falar aqui com o pessoal que a doutora Lídia, ela é médica da minha irmã, Isabela. A Isabela me autorizou a falar aqui do caso dela. E no caso da Isabela, ela chegou a ter até a bexiga hiperativa relacionada à endometriose, né, doutora Lídia? Que as pessoas podem ter também essa bexiga. Isso, aí tem os outros sintomas associados, né? Porque Uhum. basicamente a mulher com a endometriose, ela tem muita inflamação na pelve e no corpo inteiro. Então a paciente ela começa a ter sintomas inespecíficos relacionados à inflamação, né? Então tem distensão abdominal, né? Às vezes a paciente pode ter alterações intestinais para solto, para preso, começa a ter dores inespecíficas, a pessoa começa a ter mais dor de cabeça, mais, não necessariamente causado pela endometriose, mas por um efeito inflamatório do corpo, porque a inflamação, a gente tem mania de falar que a inflamação é do joelho, é do tornozelo, é do abdômen. Não, a inflamação, quando a pessoa está inflamada, geralmente no abdômen, na pelve, ela tem uma inflamação no corpo inteiro, né? Porque o intestino, ele tem 80% das células imunológicas do corpo inteiro. Então, quando você tem inflamação em qualquer parte do corpo de maneira crônica, ou seja, aquela inflamação que fica persistindo, porque a mulher, quando tem endometriose, ela tem inflamação não só no período menstrual, mas também na ovulação, mas ela também tem inflamação constante, 24 horas por dia, porque o tecido da endometriose, ele é inflamatório. Então, começa a afetar saúde intestinal, saúde imunológica, saúde de neurotransmissores do bem-estar, porque muitos neurotransmissores do bem-estar são produzidos pelo intestino. Então, a paciente ela começa não só a ter sintomas de dor, mas também alterações emocionais, comportamentais, de fadiga, indisposição, tudo derivado do processo inflamatório. Gente, você vê como a endometriose, assim, a inflamação em si, né? Ela abrange tudo, a saúde mental, a saúde física, né? Ela mexe com todo o corpo, né, da mulher, né? Pode causar uma depressão, né, doutora Lídia, também, né? Que é, como a Pode, senhora com falou, dos certeza. neurotransmissores. E aí, Uhum. qual seria, assim, o tratamento para a endometriose? Então, Gabriela, uma vez, o mais difícil é a pessoa ter um diagnóstico, um mapeamento de qualidade e confiança feita por um médico especialista em fazer esses exames. Esse é o mais importante. Uma vez feito esse mapeamento, o tratamento depende deste mapeamento. Por quê? Porque o tratamento, ele não só ele visa uma melhora da qualidade dos sintomas, da qualidade de vida da mulher, mas também do ponto de vista da medicina integrativa, a gente precisa orientar todo indivíduo que adoece quais foram as escolhas de estilo de vida e autocuidado que levaram à predisposição para desenvolver um desequilíbrio imunológico e mais predisposição para ter, inclusive, endometriose e outras doenças. Então, é muito importante se falar nisso, porque toda vez que a gente cuida de qualquer doença que seja, mesmo que não seja endometriose, se a gente não entende por que a gente ficou doente, nós vamos continuar adoecendo de outras condições ou até mesmo da mesma condição. Então, isso que eu estou dizendo, para mim, faz parte do tratamento também. Mas falando especificamente da doença, uma vez instalada, os tratamentos que não são a cirurgia, eles visam única e exclusivamente melhora de sintomas da inflamação e da qualidade de vida.
E isso é muito importante a gente dizer, porque conheço muito colega médico, muito competente, que tem uma interpretação equivocada do tratamento medicamentoso, né? Existem muitos médicos muito competentes que, infelizmente, têm um conceito de que o tratamento hormonal, ele garante que a lesão não vá progredir. Ou eles dizem assim, olha, se você tem endometriose, você precisa obrigatoriamente tomar hormônio se você quiser que a lesão não piore. Essa informação é errada, porque a lesão continua progredindo independente do tratamento hormonal. Uma vez que a lesão já está enraizada e instalada, o que faz a lesão progredir são os hormônios da mulher que ela produz por não estar na menopausa. Então, até a menopausa, as mulheres vão continuar produzindo hormônios da juventude, que são os estrogênios, e esses hormônios alimentam a endometriose independente da escolha do tratamento, se vai ser hormonal, se vai ser de outras vias clínicas. Então, basicamente, a gente oferece tratamento hormonal porque a endometriose ela é um tecido de natureza muito obediente a comandos hormonais. Então, é um tecido de natureza hormonal. Então, ele obedece muito rapidamente para desinflamar quando você tem os hormônios, eles foram inicialmente propostos para tratamento de endometriose, não por ser uma obrigação, pela natureza da doença mesmo, né? Então, quando você diminui a inflamação, diminui a menstruação, diminui a ovulação, automaticamente a mulher melhora muito dos sintomas. Ela começa a ter qualidade de vida. Mas agora, ela não cura a endometriose, né? Não, jamais, né? E nem diminui doença. Entendi. Então, isso é muito importante, muito importante. A gente está falando Porque aqui só para a gente ressaltar, lembrando aqui que nós estamos falando com a doutora Lídia Miung, ela que é especialista em endometriose profunda pela faculdade da USP, está aqui nos auxiliando no Simplesmente Gabi com informações tão interessantes que às vezes a gente falta no dia a dia. Você mulher, você que tem uma esposa, uma filha também, que está passando por essa situação, vale muito a pena acompanhar tudo isso que a doutora está falando. E eu quero só às vezes fazer uma pergunta, doutora, até de leigo mesmo. A endometriose, ela pode virar um câncer? Ou mesmo que nós sabemos que ela é benigna, a senhora já disse, mas ela pode estimular ou fazer com que vire algum câncer? Olha, antigamente a gente achava que endometriose não tinha nada a ver com câncer. Hoje em dia, os estudos têm mostrado que endometriose não vira câncer, mas ela pode estar junto com uma chance maior da mulher ter algum câncer. Por quê? A gente sabe que a paciente que tem endometriose, ela tem mais chances de ter na vida câncer de mama, câncer de intestino, síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, problemas tireoidianos e aumento de chances de câncer de ovário. A gente ainda não conseguiu provar se o câncer se origina da endometriose. A gente acredita que não. Porém, se a gente for pensar que a paciente que desenvolveu a endometriose, ela já está com a imunidade debilitada, por isso está fazendo células alteradas, e a gente sabe que o câncer é uma célula que já foi normal, que se alterou. Então, quem é que evita que uma célula anormal progrida? O sistema imunológico. Então, se o sistema imunológico de alguém com endometriose já não está bem, ela não estará bem para todas as outras condições que dependem do sistema imunológico, né? Então, sim, a paciente com endometriose, ela tem mais chance na vida de ter câncer, mas a única associação de tipo de câncer específico que pode vir junto com a lesão de endometriose são as endometrioses de apêndice, que 3% das endometrioses de apêndice têm câncer no apêndice, mas a gente não sabe se foram duas condições que estão existindo juntas ou associadas, a gente não sabe a causa e o efeito. Outro também é a endometriose de ovário. Então, se você tem uma endometriose, um cisto de ovário de endometriose, está crescendo cada vez mais, principalmente acima de tamanhos de 4, 5 centímetros,
numa idade geralmente a partir de 40 anos, precisa se ligar o alerta que pode também junto estar crescendo um câncer de ovário. Doutora, a senhora disse que a endometriose ela pode começar na adolescência, que a senhora até citou o período de menopausa, mas tem algum prazo limite para que possa ter essa endometriose? Assim que entra na menopausa, a mulher não tem mais essa possibilidade, já que são as questões hormonais? Dificilmente uma paciente que tem certeza que não teve endometriose até a menopausa vai ter depois da menopausa. Porém, 3% das pacientes que já tinham a endometriose antes da menopausa continuam crescendo as lesões de endometriose após a menopausa. Por isso que a menopausa, de quem já tem endometriose, ela precisa ser acompanhada na progressão das lesões. Principalmente se for fazer reposição hormonal. E é interessante a senhora falar do sistema imunológico. Olha como o nosso sistema imunológico, gente, é fundamental a gente cuidar. Como ele está envolvido com várias doenças e a endometriose também, porque eu só fui saber disso, doutora Lídia, com a senhora, porque quando eu fui na consulta com a minha irmã, que você explicou, porque, gente, não é aqui puxar saco, nada. Eu nunca fui numa consulta ginecológica para ter tanta explicação, tanto conhecimento, porque até então a endometriose para mim era algo assim. Ah, não, você tem endometriose? Ah, tá tendo cólica? Não, não estou sentindo. Ah, então vai deixando, né? E depois que a gente passou com esse processo com a minha irmã e a gente foi na doutora Lídia, que a gente viu o complexo, tanto que a endometriose é um complexo, assim, né? E está envolvida com essa questão da imunidade. Por isso a importância da gente estar cuidando do nosso sistema imunológico, né, doutora Lídia? Com certeza, é fundamental para que a gente evite adoecer novamente. E aí, Gabriela, só para finalizar a resposta referente ao tratamento, certo. Além dos tratamentos hormonais, a gente pode, tudo aquilo que ajuda a paciente a reduzir a inflamação, alimentação, geralmente uma alimentação mais natural, evitar alguns alimentos que a gente sabe que sempre inflama todo mundo, mesmo que ela não tenha alergia, intolerância, que são os derivados do leite da vaca, todos, mesmo sem lactose. O glúten da farinha de trigo especificamente, mesmo que a pessoa não seja alérgica, intolerante, a gente sabe que aumenta o processo inflamatório de pessoas que tenham já uma condição inflamatória prévia, né? E para casos que a doença tem suspeita de ter um câncer associado, que é no caso do apêndice, ou alguns casos de ovário que está crescendo demais, né? Principalmente após os 40 anos, ou de lesões que têm potencial de obstrução intestinal, trazer risco de vida para o paciente, comprometimento permanente de nervos, de canais dos rins, né? Que isso tudo depende de um bom mapeamento, que eu falei previamente. Nesses casos, é necessário oferecer uma cirurgia para que se reduzam os riscos de acontecerem complicações e riscos de vida para o paciente. É claro, mesmo que a lesão não esteja neste nível de gravidade, tudo vai depender do quanto de dor a mulher sente. Então, uma coisa importante, Gabriela, a dor não depende da gravidade da doença. Tem paciente com endometriose muito leve que morre de dor e tem paciente com endometriose muito profunda que não sente nada. Então, a gente precisa respeitar as pessoas que não conseguem melhorar a dor com tratamentos clínicos e também oferecer cirurgia para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida. E se a gente observa e aí acompanhando a progressão das lesões, mesmo que ela melhore os sintomas, se a doença der sinais de aumento e progressão e comprometimento de outros órgãos, a gente precisa indicar a cirurgia antes que a lesão se torne num grau de maior risco para o paciente. Entendi. E a senhora indica, assim, porque quando a gente sempre vai fazer aqueles exames preventivos, né, nunca pedem essa ressonância com a limpeza intestinal. Então, às vezes, a endometriose passa ali despercebida, como a senhora falou. Então, no caso hoje, seria indicado para todas as mulheres já estarem fazendo essa ressonância? Eu acho assim, Gabriela,
o sistema público de saúde não suportaria, né, a demanda Uhum. de exames de ressonância para toda a população brasileira. Então, eu acho que, assim, primeiro, treinar agentes de saúde, né, profissionais de saúde e médicos, mesmo os médicos generalistas e ginecologistas, para ativamente perguntar para toda mulher que vai fazer exame de rotina se ela já teve cólica quando não estava usando nenhum método hormonal. Certo. Se essa pessoa relata cólicas incapacitantes, eu recomendaria sim fazer o exame em centros especializados, porque a pessoa simplesmente fazer uma ressonância com a limpeza intestinal e o laudo não ser feito com uma pessoa capacitada, ela vai ter um exame normal e não necessariamente ser normal, infelizmente. A gente vê Isso. muito laudo errado, tanto para mais quanto para menos. E Do- recomendo que as pacientes que estão perto da idade de engravidar, que a ginecologista veja no exame ginecológico que o útero tem sinais de ter alguma aderência, alguma lesão de endometriose, sejam também triados para isso antes que fique muito tarde para a mulher tratar a infertilidade, né? Que atinge aí muitas mulheres, né? Uhum. Que têm endometriose, né? E, doutora Lídia, eu queria te Hum. perguntar a questão da diferença da adenomiose com a endometriose. Isso é muito importante, Gabriela, porque 70% das vezes Ah, a mulher tem as duas condições. Por muito tempo, os especialistas de endometriose, eles consideravam a adenomiose como um tipo de endometriose do próprio útero. Hoje a gente sabe que a tendência é separar as duas doenças, porque às vezes a paciente pode ter só uma condição ou outra. Porém, 70% das vezes essas condições estão juntas. Qual é o principal parâmetro para o médico diferenciar se ela pode ter, além de endometriose, a adenomiose também, alterações do fluxo menstrual? Porque a endometriose, gente, não endometriose, ela é uma doença fora do útero, portanto, se a pessoa tiver só endometriose, ela não vai ter alteração de fluxo menstrual. Isso é muito importante. Se a isso. paciente tiver alteração de fluxo com coágulos, uma duração aumentada, é, isso considerando, gente, um ciclo natural, né? Porque se você está tomando hormônio, isso não é o teu ciclo natural. Vai você saber se você tem o seu ciclo que é considerado para este parâmetro de avaliação é o natural, né? Porque o ciclo do uso do hormônio, ele não é natural, ele é artificial, induzido pelo remédio. Então, se você tiver esse quadro, muito provavelmente tem adenomiose também, e aí ele compromete só o útero, o que é muito desafiador, porque se a mulher ainda não teve filho, o tratamento de cirurgia da paciente que tem as duas condições, ela fica um tratamento com melhora parcial, incompleta, porque a dor ela vem tanto da adenomiose quanto da endometriose, e o problema de fluxo vai persistir porque ela precisa do útero para engravidar. Então, isso é mais desafiador. O tratamento da adenomiose é muito mais desafiador do ponto de vista de preservação do útero do que a endometriose. Olha só. E quer perguntar, Não, Tiago? eu queria até aproveitar um pouco a doutora que está aqui conosco, a doutora Lídia Miung. Ela é ginecologista, especialista nesse tratamento de endometriose, mestre, né? Mas a senhora também, doutora, é especialista em medicina integrativa. Eu queria saber um pouco mais para todo mundo entender o que seria essa saúde integrativa, a medicina integrativa. Olha, essa pergunta eu adoro responder também, porque na internet, quando a gente coloca medicina integrativa, a gente vê cada coisa que na verdade não é medicina integrativa. Então, basicamente é o seguinte: os antigos médicos, porque assim, a medicina, gente, por que é importante a gente saber isso? Porque a medicina que a gente pratica hoje, essa de passar remédio, fazer cirurgia, quimioterapia, ela só existe há 200, 300 anos. Qual era a medicina praticada no mundo inteiro antes desses 200, 300 anos? Era a medicina integrativa. Era a medicina dos antigos orientais, chineses, dos ayurvedas indianos, que são as populações, dos egípcios, que são as populações mais antigas no planeta Terra.
Só que na época não tinha uma tecnologia para fazer comprovação científica daquilo que eles afirmavam. Então, o que eles tratavam era através de observação milenar, né? Então eles percebiam que o indivíduo que não obedece um ritmo da natureza para descansar, para trabalhar, aquele indivíduo que não se alimenta, que vive estressado, que trabalha demais, ele adoecia mais. Então esse conhecimento que tem mais de 3.000 anos, a nossa medicina essa do jaleco, né, que muitos acabam fazendo afirmações até com um tom de orgulho, na verdade não tem que se orgulhar nada, porque a gente sabe muito menos, né? É claro que a nossa medicina hoje permite ajudar um paciente num estágio de doença muito avançada, coisa que antigamente a medicina não conseguia fazer. Então, cirurgia, quimioterapia, graças a Deus, tecnologia a gente consegue, mas, respondendo à pergunta, medicina integrativa moderna hoje é a integração de tudo que a gente sabe hoje da medicina dessa tradicional, de cirurgia, remédios, quimioterapia, junto com todo o conhecimento antigo que a gente quis negar por muito tempo, porque não tinha comprovação científica e agora tem. E qual é o mais importante da descoberta hoje da medicina? A gente provou através dos estudos em neurociência de que qualquer pensamento, qualquer sentimento, ele vai impactar diretamente, imediatamente, a sua saúde de neurotransmissor e do sistema imunológico. Então, se você está com um pensamento negativo persistente ou um sentimento negativo, você já está prejudicando o funcionamento da sua parte de neurotransmissor do sistema imunológico. E a pergunta é: o quanto de pensamento negativo e positivo a gente cultiva ao longo das 24 horas e dos anos de nossas vidas? E tem estudos médicos que pegaram pessoas muito saudáveis, um grupo para ficar assistindo só coisas ruins na televisão. Guerras, destruição, violência, egoísmo. O outro grupo só para falar de coisas positivas. Ambos os grupos tinham indivíduos só saudáveis com exames normais. Ao longo de um ano, esse grupo que ficou exposto a coisas negativas começou a ficar doente. Começou o sistema imunológico a falhar, tinha a pior resposta de anticorpos para vacinas, e o outro grupo adoeceu muito menos, né? Quase não adoeceu, né? Pelo contrário, melhorou, né, da sua saúde. Então, hoje, isso já está provado, não é mais uma hipótese, ele é uma comprovação. Então, o que a gente percebe, o que é a medicina integrativa? É uma proposta de enxergar o indivíduo como um todo, em sua saúde física, mental, emocional, espiritual, e aqui eu falo com muito respeito da saúde espiritual, porque muitas pessoas não são religiosas, mas você não precisa ter uma religião para ter saúde espiritual, porque a saúde espiritual é você compreender e você elaborar uma compreensão do seu papel na sua vida e no mundo. Qual é o nosso papel? Por que a gente faz determinadas escolhas? Para quê? Será que essas escolhas estão nos beneficiando em nossa saúde física, psíquica, emocional? Aonde a gente quer chegar? Porque muitos de nós adoecemos automaticamente, por automaticamente vivemos no modo automático, e a gente não para olhar o corpo se ele está sofrendo, porque o corpo, gente, ele é físico. O pensamento é ilimitado. O corpo, sendo físico, é como se fosse um carrinho. Ele vai perecer, sofrer dos excessos. E são 4 coisas que, se a gente não respeitar, a gente adoece sempre. Primeiro, privação de sono, em quantidade, qualidade e horários determinados. Isso, qualquer indivíduo que não tenha um sono de qualidade, não durma horário suficiente no horário certo, ou são os trabalhadores noturnos, certeza absoluta que tem 5 vezes mais chance de ter câncer, qualquer doença, Alzheimer, demência. Então, aonde a gente quer chegar com isso? Porque a ciência já está provando. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que não temos carro reserva, para que a gente está se matando de trabalhar,
se quando a gente adoece, o dinheiro acaba em menos de um ano. Isso. O melhor investimento não é você morrer de trabalhar e fazer investimento financeiro no banco. É você ter saúde. Porque se você tem saúde, quando você for mais velho, você vai continuar produtivo nas horas que você achar que deve. Não vai depender de médico, hospital, remédio, enfermeiro para cuidar de você. Porque na hora que as pessoas que têm alta performance na sociedade, políticos, diretores de empresas, pessoas brilhantes, né? Steve Jobs, que inventou o iPhone, essas pessoas todas têm câncer com 50 anos. Por quê? Estilo de vida, muito estresse, não dorme, não come direito. O primeiro aspecto importante dos pilares da saúde integrativa, que é o pilar do sono. O segundo pilar, que todo mundo conhece, que é do alimento natural, né? O terceiro pilar, do movimento. E, na verdade, as pessoas têm uma ideia equivocada que o exercício físico traz saúde, mas não é qualquer exercício físico. Se o exercício físico, ele traz lesões de articulações, geralmente as atividades esportivas, todas elas lesionam o corpo. Então, na verdade, o que é saudável é a atividade física, não é o esporte. Porque o esporte, ele sempre lesiona, né? E a gente não tem carro reserva, joelho reserva. Então, assim, com que joelho a gente quer chegar com 70 anos? A gente precisa cuidar bem do carrinho. Então, na verdade, as atividades que são boas são as atividades que ajudam você a ganhar massa muscular, porque a gente perde massa muscular e a gente começa a ter muito problema depois com mais idade, por não ter feito um banco reserva de massa muscular. Então, a musculação, ela é imprescindível, principalmente para todos os indivíduos, homens e mulheres, depois dos 40 anos, porque senão a gente realmente perde toda a mobilidade, tem risco de queda e não recupera mais, né? E perde controle de esfíncter, urinário, evacuatório, então é muito importante musculação. E atividades que promovam um trabalho cardiovascular, né? Então, pode ser uma caminhada mais rápida, né? Quem tem a oportunidade de ter uma academia, né? Fazer um pouquinho de bicicleta, um pouquinho de esteira. Mas, gente, não é o exagero, porque o exagero já está explicado. Exagero de atividade física piora o sistema imunológico, aumenta a inflamação. Por isso que muito atleta morreu de Covid, sendo praticamente vegetariano e sem nenhuma doença, né? Inclusive, o excesso de exercício já está comprovado cientificamente que causa piora de infertilidade nos casais, né? Então, o exercício físico é aquele que é leve a moderado e aquele que você gosta, que você se identifique, que seja constante. O quarto pilar, que é o mais desafiador, é o pilar do silêncio. O que é o silêncio? Não é a gente ficar quieto, sem falar nada. O silêncio é o silêncio mental. Qualquer atividade que te proporcione um estado mental contrário do alerta, contrário da preocupação. Assistir TV, ficar na internet não é relaxamento mental, porque para o cérebro, atividades de dispositivos eletrônicos é igual a atividade de estresse, mesma coisa. O corpo não sabe diferenciar. Então, a gente precisa, nas 24 horas do dia, dormir 6 a 7 horas bem dormidas. Sobram ainda 17 horas de muita atividade mental. Se a gente conseguir negociar 2, 3 horinhas, que a mente vai desligar os problemas, porque os problemas vão continuar, gente, você pensando ou não. Então, sabendo que o cérebro precisa tirar o fio da tomada para poder ficar bem da sua saúde, do corpo, do sistema imunológico, descansar sem medo, porque quem não descansa vai adoecer e vai ter que parar para cuidar de doença. E o último pilar importante é o pilar do autoconhecimento, porque quem não para fazer um autoconhecimento, uma leitura de um livro que traga reflexão, seja trabalhar na espiritualidade, seja fazer uma terapia, é muito equivocada o conceito de que quem faz terapia é quem tem problema. Na verdade, é o contrário. A gente precisa fazer terapia para não ser problemático. É diferente, né? Então, todos nós temos desafios que precisamos elaborar mentalmente. Se a gente não para fazer isso,
a gente vive no modo automático, desviando a nossa atenção para não pensar naquilo que está nos fazendo sofrer psiquicamente, e a gente começa a cometer excesso de trabalho, excesso de preocupação com alguma coisa, excesso de desejo por alguma coisa, porque, na verdade, a gente está querendo fugir de resolver o problema que está na cabeça. Isso mesmo. Então, quem não tem o pilar do silêncio e do autoconhecimento não vai conseguir fazer nenhum dos outros pilares da saúde. Então, o tratamento para endometriose começa do autoconhecimento e do pilar do silêncio, porque sem isso, a pessoa ela pode pagar muito caro todos os tipos de tratamento, ela não vai querer nem fazer. Por quê? Porque ela está desconectada com a própria essência, com o próprio propósito. Isso é medicina integrativa. E é tão importante a senhora falar isso, porque a senhora é médica, é renomada, porque às vezes quando a gente, um outro profissional como eu, chega e fala assim, olha, você precisa do autoconhecimento, você precisa, né, estar tratando do... Porque eu já falei aqui antes, doutora Lídia, como eu conheci a senhora, como eu conheci através do Vida Veda com o Matheus, e eles tratam muito isso aí, o Ayurveda, né? E quando a gente fala para as pessoas, elas falam assim, isso é frescura, isso é gente que tem tempo, que está sobrando tempo demais, aí vai fazer essas coisas, né? E, então, não dá tanta importância. E a gente vendo a senhora, uma médica que faz cirurgia, que tem esse cuidado com o paciente falando, isso traz para a gente, sinceramente, traz uma mudança na medicina. É muito importante os profissionais estarem assim unidos para falarem disso, para ter outro posicionamento dentro dos hospitais com as pessoas, principalmente aquelas que fazem cirurgia. Eu lembro que a senhora entrou no quarto com a minha irmã, o dia que eu estava lá acompanhando, e a senhora fazia muito carinho na cabeça dela. Então, as nossas mãos curam, né? Eu acredito muito nisso. Então, só desse carinho na cabeça da paciente, aquilo ali tira um estresse da paciente, tem uma melhora significativa, não só na saúde mental, mas na saúde física mesmo da paciente. Então, assim, eu ia até te falar que parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é o seu propósito de vida. A gente vê que não é só o trabalho, é um propósito que a senhora está vivendo, né? E te dizer o tanto que é importante, se você pudesse, se tiver mais coisas para falar sobre a espiritualidade para a gente. Olha, Gabriela, eu adorei esse nosso encontro, de verdade, de coração, não só pela oportunidade de ajudar pessoas, mas também porque estamos no mesmo propósito, né? Isso. Então, eu queria parabenizar toda a proposta, a equipe de vocês, maravilhosa pela recepção, pelo carinho, pela confiança. Eu gostaria de contribuir com outros encontros, essas pílulas, né? Já está convidadíssima. Né? Podemos abordar este tema de diversos pontos de vista para ajudar pessoas de forma diferente, incluindo homens e mulheres também, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui, ele serve também para homens. Porque o processo de adoecimento e saúde é o mesmo, né? Sim. E gratidão, Gabriela. Então, o que eu queria te falar é só gratidão. Gratidão a vocês pela disponibilidade de me receber no sábado, pela oportunidade de compartilhar conhecimento e me colocando à disposição para contribuir sempre com qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? E eu vou deixar aqui seu Instagram para todo mundo seguir, porque a doutora Lídia, ela tem vários pensamentos assim que batem muito com os meus também. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a gente enxergar a nós mesmos, né, a nossa essência, tanto que isso vai amenizar muitas doenças físicas lá na frente, né? Então, doutora Lídia, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E eu estou também inteira à disposição no que eu puder ajudar aí, viu? Conte Gratidão comigo com esse trabalho. Gabi,
Acabamos de ter essa aula, esse presente de Deus, que foi a participação da doutora Lídia Miung aqui no Simplesmente com Gabi. E deixa a gente de boca aberta. Com certeza. Eu falo assim, quando a gente fala Simplesmente com Gabi, um podcast que toca a alma, é nesse ponto, é nesse sentido. Gente. Falamos de saúde, falamos de cultura, empreendedorismo, inspiração, espiritualidade. E isso é o que a gente se propõe aqui com o Simplesmente com Gabi. E a gente fica até assim, sem palavras, né, Gabi? Mas foi muito bom, muito inspirador. Com certeza, você que é mulher, vai ter que se conhecer um pouco melhor, tem que se conhecer. E você que é homem que está nos assistindo, repasse todas essas informações para sua companheira, sua filha, sua mãe. E absorva também quando a doutora fala sobre os pilares da saúde. E isso, ela mesma fala, são inegociáveis. Todos, né? E inegociáveis, e tanto para homem como para mulher, não importa a idade, então é para todos. Esse pilar que a doutora Lídia acabou de falar, assim, claro que, gente, eu sei que tem momentos da vida que não dá para a gente seguir, né? Mas tenta manter, sabe, a questão do sono, a questão da alimentação, a questão do movimento, né, do silêncio, do autoconhecimento. Então, assim, a gente tem que, dentro da nossa rotina, como eu já falei aqui com a Helena, a gente tentar manter esses pilares. Porque nem tudo é questão só de dinheiro, de trabalho, a gente tem que estar equilibrado, né, para a gente ter uma boa saúde física, mental e espiritual. E falando assim, gente, eu tenho experiências que eu conto aqui minhas experiências mas próprias. é isso que a gente quer mesmo. Eu uso muito os óleos do Terra. Eu sou consultora do Terra hoje, porque é algo que realmente eu acredito, Tiago. Então, assim, eu sempre passo para as pessoas meus conhecimentos, minhas experiências. E para a questão da endometriose, que é uma inflamação, a inflamação, igual a doutora Lídia falou, ela vem do quê? Do sistema imunológico. Então, eu uso muito o On Guard, que é para inflamação, porque tem cravo nele e é excelente. O DDR Prime, que também é do meu queridinho, porque o DDR Prime ele vai mexer nas suas células. Então, ele é muito eficaz. E tem o Clary Sage, que eu uso muito para a questão da endometriose, que é a sálvia, que ela tem esse poder de diminuir um pouco a inflamação, principalmente no útero. Então, às vezes, eu passo no ventre, faço a inalação, passo na lombar, na sola dos pés. Então, ela diminui muito essa questão das dores, das cólicas menstruais. Então, eu faço muito uso com minha filha, sabe, comigo mesma, passo para minha irmã, para os meus familiares, para estar ajudando. Mas dizendo assim, gente, que é tudo questão de rotina, né, de prevenção também. É claro que os óleos, eles são para agregar, né, para a gente ter na nossa rotina. Mas quando a doença já está instalada, você tem que procurar um profissional, tem que ver a melhor maneira de tratamento, se é cirurgia, se é hormonal. Então, isso quem vai dizer é o profissional. Aqui eu estou dando dicas do meu conhecimento, como nutricionista, aromaterapeuta, né, de nutrição Ayurveda, mas eu digo assim, é tudo integrado, é tudo, né, um integrando o outro, complementando o outro tratamento. Então, dizer para vocês assim que foi um programa maravilhoso, que a gente ficou de boca aberta. Não, né? Com certeza. E eu cheguei aqui para fazer o programa, e antes de começar o programa, eu falei, Gabi, eu tô tão cansado esse dia, tá trabalhando tanto, tô tão cansado. Verdade. Não tô dando. Ontem eu tive que tomar um energético, me animei. Mas eu não quero isso. E ela, como nutricionista, aromaterapeuta, e como praticante, vive toda essa questão da saúde integrativa, me falou tudo que a doutora me falou. Parece que foi uma consulta para mim, tudo que foi falado aqui. E, além disso, a Gabi me teve a oportunidade de mostrar óleos também que a gente pode usufruir. Sim. Não é só mulher que usa esses óleos, não, né, Gabi? Não, é homem, é mulher, é criança. Agora, é claro, é tudo na quantidade ideal, ainda mais para crianças. Eu não sou adepta para crianças de ingestão,
mas é inalação mesmo. Então, você tem que consultar até... Gente, é floral, é óleo, é chá. Você tem que consultar uma pessoa que saiba, né, que tem esse conhecimento. O chá de camomila é muito bom para a questão hormonal, para a questão do útero. Nós temos o chá de gengibre, de cúrcuma, que são anti-inflamatórios, né, que a gente usa muito. Então, são conhecimentos que a gente vai agregando, mas que vocês têm que ter um profissional para estar orientando, porque, por mais que seja natural, tudo que é em excesso faz mal também, mesmo sendo natural. Então, assim, é tudo com muita cautela, mas, Thiago, foi um programa que eu tô... Foi excepcional, assim, e a gente até pede para você que nos assistiu, pelo conteúdo ter sido tão especial e feito também com muito carinho pela doutora Lídia Miung, que você também transmita para outras pessoas, que outras pessoas tenham essa possibilidade de acompanhar tudo que foi falado aqui no Simplesmente com Gabi. Isso, muito importante, né? A gente vai deixar o link para as pessoas estarem assistindo, e dizer assim para vocês que cuidem da sua saúde espiritual, cuidem dos seus pilares. Você vê que é uma médica falando, gente. Eu achei isso muito importante, porque hoje a gente já vê médicos falando assim, o tanto que a oração, quando o paciente está num leito ali, pacientes graves, o tanto que uma oração, quando a família reúne ali e começa a orar, o paciente, tem pacientes que têm uma melhora assim, significativa. Tem coisas que a medicina hoje convencional, milagres, que a medicina não explica. E é tão interessante que quando a doutora falou, meu pai é médico, meu pai era médico, ele era muito cético, sabe? Realmente não tinha essa questão. E hoje, quando a doutora veio, fala, gente, beleza, a medicina atual, a medicina que nós vivemos hoje, ocidental, ela é recente. As outras técnicas são milenares. A Ayurveda é milenar. Nós vivemos isso. E agora veio com essa, com certeza, a técnica ocidental, para aprimorar, ela realmente é positiva, é muito boa, mas não dá para abandonar tudo que veio por fora para que chegássemos até aqui. Por isso o integrativo. Sim. Né? Então, hoje a gente faz a análise da língua, da pele, a cor da pele, você analisar as fezes, a urina, tudo isso faz parte da nossa saúde. Então, gente, como foi hoje a endometriose, eu vou deixar um recado aqui para as mulheres, Thiago, rapidinho aqui, que a gente está excedendo o programa. Cuidem do seu útero. Eu vou fazer outros programas aqui com a questão da saúde da mulher. Gente, o útero é receptivo. Nós, mulheres, a gente tem muito essa questão, como o útero é receptivo, de captar as energias das pessoas. Então, cuidado até com quem você se envolve, com os parceiros que você se envolve, porque você não está trocando ali só coisas biológicas, mas você está trocando energias que, com certeza, vão te atingir. Então, a questão da menstruação... A menstruação, gente, é boa, né? Ela serve para limpar o nosso organismo, para purificar. A mulher, ela tem esse privilégio de todo mês estar purificando o seu organismo, de estar limpando o seu organismo. Então, agradeça essa menstruação. E é claro que a gente entende que, em alguns casos, como a endometriose, você tem que estar tomando um anticoncepcional e tudo, de acordo com a orientação do profissional. Mas você que não tem, comece a ver a sua menstruação de uma outra forma, né? De algo assim muito positivo, que o seu corpo está se limpando, se purificando, e não é só de coisas físicas, mas energética também, gente. Então, vai uma dica, assim, porque é algo que eu aprendi e leio até hoje sobre essa questão da limpeza do útero, o tanto que é importante para a mulher. É isso aí. Então, com todas essas dicas, a gente vai encerrando aqui o Simplesmente com Gabi. Gabi Oliveira, muito obrigado mais uma vez para a gente ter essa experiência. Tão legal, né? A gente ter esses conhecimentos. A gente ia falar sobre endometriose com uma pessoa que é especialista, é mestre. E ali a gente conseguiu
destrinchar tanto assunto importante que vale para todos, homem e mulher. Obrigada, gente. E continue assistindo aí Simplesmente com Gabi, que é para todos. É isso aí. Então vai chegando no final Simplesmente com Gabi, um podcast que toca a alma. Conto com você na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.